Olá, professor Altran falando aqui, e hoje a gente vai tirar um tempinho para a gente conversar um pouquinho sobre a internet das coisas. Então, para começar, eu queria falar para vocês que, segundo uma pesquisa, 73% dos executivos de grandes empresas ou estão implementando ou estão desenvolvendo algum tipo de projeto baseado na internet das coisas. Então, por aí você tira a importância da internet das coisas no cenário atual. Mas o que é a internet das coisas? Bom, para a gente saber o que é a internet das coisas, primeiro a gente precisa saber um pouquinho sobre a nossa querida internet, né? Nem sempre a internet foi aquilo que a gente conhece hoje, certo? É importante a gente saber que a internet ela nasceu como uma rede militar lá na época da Guerra Fria. Então a gente tinha Estados Unidos e União Soviética, um ameaçando jogar bomba em outro, né? E os Estados Unidos ele tinha uma preocupação muito grande com as comunicações, né? Que ele tinha medo que num ataque da União Soviética, se atacasse determinados pontos centrais, o que ia acontecer? Toda a comunicação das Forças Armadas ia ser desfeita, certo? Então, eles precisavam de uma rede que tinha que ser distribuída, que ela não podia ter pontos centrais e que ela tinha que permitir que a comunicação continuasse, mesmo, né, se parte dessa rede fosse distribuída. Bom, com essas especificações surgiu a ARPANET, certo? A ARPANET surgiu desse pedido dos militares. Mas com o tempo o que aconteceu? Os militares resolveram que eles queriam uma rede diferente. Então a ARPANET foi dividida em dois. Uma parte ficou só para os militares e outra ficou para uso civil, certo? Essa rede dos militares, nem adianta vocês me perguntarem que a gente não sabe nada sobre essa, porque, como vocês sabem, é top secret, né? Mas a ARPANET dos civis, ela evoluiu até se tornar a nossa querida internet, certo? Como que ela evoluiu? Bom, ela passou a ser uma rede acadêmica, certo? Ou seja, ela passou a interligar os grandes computadores, né, os chamados mainframes, das instituições de pesquisas e universidades lá nos Estados Unidos. Então, nessa época, a internet ela era uma rede de computadores, de grandes computadores, certo? E foi indo que ela passou a interligar cada vez mais redes, mais centros de pesquisa, tá? E não foi só isso. Com o tempo, ela passou a interligar também novas tecnologias. Então, aquilo que começou como uma rede que interligava computadores, ou seja, que servia para transmitir informações de um computador para o outro, né, o pessoal achava que também deveria servir para transmitir mensagens, certo? E assim nasceu o e-mail. Tá? Naquela época também estava se popularizando os computadores pessoais, ou seja, aquele computador que você usa na sua casa, sem ser um supercomputador, certo? E esses computadores também foram interconectados nessa rede. Com a chegada dos computadores pessoais, a gente teve o famoso www, né? Ou seja, o World Wide Web, onde é esse sistema que a gente tem, que você digita o endereço e visita as páginas, né? A rede passou a ser composta por várias páginas. Com a www veio o que? O e-commerce. As pessoas começaram a vender coisas na internet. Aí veio os mecanismos de busca, veio as tecnologias para conexão sem fio, Wi-Fi, Bluetooth, veio as músicas digitais, vieram os primeiros dispositivos móveis, né, os chamados PDAs, veio as mensagens instantâneas, né, o saudoso MSN, começaram a aparecer os vídeos e tudo mais. Então, como você pode ver, foi acrescentando um monte de novas tecnologias. Mas quando chegou na hora de acrescentar o smartphone e as redes sociais, aí sim a internet teve uma mudança muito grande. Por quê? Porque ela deixou de ser uma rede só de computadores e passou a ser uma rede de pessoas e comunidades, né? O grande Orkut tem muito a ver com isso daí, né? Então, a rede ela continuou sendo formada por computadores, mas esses computadores eles não só trocavam informações entre os computadores, eles começaram a servir para trocar informações entre as pessoas e entre as comunidades, certo? Essa é a internet que a gente conhece hoje. E a internet que está surgindo a partir de agora
é a internet das coisas, aonde eu vou continuar tendo as pessoas e os computadores, só que eu vou acrescentar algumas coisinhas. Que coisinhas são essas? Bom, tudo que você quiser, certo? Então eu vou acrescentar essas coisas na minha internet, que era uma rede de computadores e pessoas, e eu vou passar a ter uma internet das coisas. Então, resumindo, a internet passou por várias fases, né? Nasceu como uma rede militar, passou a ser uma rede de computadores, depois passou a ser uma rede de pessoas e comunidades, e agora é uma internet das coisas. Entendido? Beleza, então definimos o que é internet das coisas. Mas como é que ela funciona? Certo? Bom, como eu falei para vocês, além dos computadores e das pessoas, eu vou ter que interconectar as coisas. Mas que coisas são essas? Eu posso interconectar o meu relógio, o meu óculos, o meu carro, a minha geladeira, a minha cafeteira, o meu aparelho de ar-condicionado, tudo aquilo que eu quiser, certo? Mas, para ser realmente uma internet das coisas, não adianta só eu interconectar essas coisas. Essas coisas elas vão ter que ter capacidade de processamento, certo? E com capacidade de processamento, eu posso fazer, por exemplo, reconhecimento inteligente, certo? Eu posso fazer o reconhecimento por sensores que dizem se o cômodo está ocupado ou não, reconhecimento facial, reconhecimento de íris, reconhecimento da luminosidade do local. Isso tudo vai ser usado pela internet das coisas. Outra coisa, localização. Com a localização eu posso fazer o rastreamento das coisas e das pessoas, certo? Então, coletando informação através do reconhecimento, da localização e tudo mais, eu consigo fazer um gerenciamento, né? E uma forma de eu prever os comportamentos, tanto das coisas que estão conectadas na internet, como das pessoas que estão usando essas coisas, tá? Então, uma vez que essas coisas sejam dotadas de capacidade de processamento, elas vão poder trocar informações com a gente, com os usuários da rede. Então, a sua geladeira vai te dar informações sobre as coisas que estão para vencer, por exemplo, certo? Mas o mais importante e o mais assustador é que esses objetos e essas coisas que vão estar conectadas na internet das coisas, elas vão poder trocar informações, ou seja, elas vão poder dialogar entre si, sem a nossa interferência. Pois é isso mesmo que eu estou falando. A sua geladeira vai conversar com o seu aparelho de ar-condicionado, certo? Sabe lá Deus o que eles vão falar, mas eles vão poder conversar. Beleza, então, com esse tipo de tecnologia, eu vou ter um outro nível de automação, certo? Eu vou ter, quer dizer, na verdade eu já estou tendo as chamadas casas inteligentes, onde eu tenho controle total de tudo que está acontecendo na minha casa pelo meu smartphone, certo? Eu tenho controle do clima, tenho controle da iluminação, tenho controle da segurança, tudo através do meu smartphone. Mas não é só esse tipo de controle que a internet das coisas vai me proporcionar, certo? Eu vou ter também sensores. Um sensor de movimento pode detectar quando tem uma pessoa em determinado cômodo e acender a luz. Um sensor de luminosidade, ele pode determinar qual é a melhor luminosidade para aquele horário e para aquela quantidade de pessoas que tem lá. Eu posso ter sensores que vão deixar a temperatura da minha casa agradável, certo? Então, eu vou ter controle total de tudo que está acontecendo pelo meu smartphone. E, na maioria das vezes, eu nem vou precisar exercer esse controle, porque os sensores já vão prever situações e vão me deixar confortável com as informações que eles coletaram. A coleta de informações é um ponto muito importante para a internet das coisas. Como é que vocês acham, por exemplo, que a Netflix produz tanta série legal e viciante? Certo? Por quê? Porque quando você está assistindo, eles estão coletando informação. Eles sabem que tipo de série que você gosta, que horário que você gosta de assistir, quantos episódios você assiste, se você maratona no final de semana ou se você assiste todo dia um episódio. Eles vão coletando todo tipo de informação. E com isso eles vão fazendo séries cada vez mais viciantes, certo? Com a coleta de informação, chega na tomada de decisão, certo? E aí chega naquele ponto em que eu falei, que a tua geladeira vai te avisar sobre aquilo que está faltando ser comprado, certo? E não é só isso, dependendo da forma como você fizer, a tua geladeira,
ela pode não só te avisar, mas ela pode já mandar a tua lista para o supermercado online. E como a internet das coisas ela vai estar ciente do seu comportamento, vai saber dos seus horários e tudo mais, ela pode agendar a entrega das compras do supermercado para um horário em que ela sabe que você vai estar em casa, certo? E quais são os pilares que estão fazendo a internet das coisas poderem fazer tudo isso? Bom, o primeiro pilar, é claro, é a miniaturização. Para quem não conhece, a gente tem a famosa Lei de Moore. A Lei de Moore diz o quê? Que a cada 18 meses a capacidade de processamento dos dispositivos vai dobrar, certo? E isso está funcionando. Desde que o primeiro microprocessador foi criado, até agora essa lei está sendo mantida, certo? Então, os microprocessadores e os microcontroladores são um item que vai fornecer para as coisas aquela capacidade de processamento que eu falei lá no início. Não basta conectar. Essas coisas têm que ter capacidade de processamento. E a gente está chegando num nível de miniaturização tão grande que hoje a gente tem microcontroladores e microprocessadores super poderosos do tamanho da cabeça de um palito de fósforo, certo? E a miniaturização ela vai mais longe ainda. A gente já está entrando no campo da nanotecnologia, certo? Que são coisas tão pequenas, certo? Que a gente não consegue enxergar, mas continuam sendo coisas e continuam podendo se conectar à internet das coisas. Seria, digamos assim, uma internet das nanocoisas, né? A gente já tem hoje, por exemplo, telas de celular que podem se regenerar de pequenos riscos através da nanotecnologia. A gente pode tomar uma pílula que tem um monte de nanosensores ou de nanorobôs que vão ficar coletando informações de dentro do nosso corpo, certo? Isso tudo nanotecnologia. Outra coisa que é um dos pilares da internet das coisas são os sensores. Como eu falei para vocês, né, a gente vai ter que ter sensores que vão coletar informação. A coleta de informação é um dos pontos principais da internet das coisas. E essa coleta de informação é feita através de sensores. E por fim, é claro, como é a internet, né, eles vão ter que se comunicar. Então os protocolos de comunicação sem fio, Wi-Fi, Bluetooth e outros protocolos que estão sendo desenvolvidos são de suma importância para a internet das coisas, certo? Então, resumindo, como é que funciona a internet das coisas? Funciona conectando todo tipo de coisas, dotando essas coisas de capacidade de processamento, né? E conectando essas coisas na internet. Essas coisas vão fazer coleta de informação. Com base na coleta de informação, eles vão fazer tomada de decisão e vão me fornecer um tipo de controle que passa de qualquer nível do que a gente tem hoje. E quais são as possibilidades dessas tecnologias? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a internet das coisas ela vai tornar muito tênue o limite que a gente tem hoje entre o que é virtual, o que é cibernético e o que é físico, certo? Então, nós já temos hoje situações em que eu posso controlar um computador com o meu pensamento, certo? Imagine o que vai ser isso quando você puder controlar toda a sua casa com pensamento, né? Então, aquilo que antes era virtual passa a ser físico, passa a ser real, certo? Indústria 4.0. Indústria 4.0, ou quarta revolução industrial, né? É uma das tendências agora que também estão em voga, tanto quanto a internet das coisas. Mas a internet das coisas ela é um dos pilares da indústria 4.0, certo? Quais são as coisas que a internet das coisas está possibilitando para a indústria 4.0? Primeira coisa, personalização, né? Que é dos pontos chaves da indústria 4.0. Com a quantidade de informação coletada e com as previsões de comportamento, eu vou poder oferecer produtos cada vez mais personalizados. Rastreabilidade. Através da internet das coisas, sensores, RFID e tudo mais, eu vou poder rastrear um produto desde antes dele ser criado. Eu vou poder rastrear a matéria-prima que foi utilizada para criar aquele produto. Eu vou poder rastrear todo o processo de produção
daquele produto. E depois que ele estiver pronto, eu posso continuar rastreando. Eu vou rastrear toda a logística até os pontos de venda e dos pontos de venda até chegar no consumidor final. E eu ainda posso continuar rastreando, de forma que eu vou poder saber como que esse produto está sendo usado, aonde que ele está sendo usado, por quem que ele está sendo usado. Né? Isso vai me proporcionar uma experiência de pós-venda e de assistência técnica completamente diferenciada do que a gente tem hoje. Cloud Computing. Cloud Computing quer dizer o quê? Que toda essa coleta de informação que eu falei, ela vai ser feita e essas informações vão ser disponibilizadas na internet. Outro ponto importante da indústria 4.0, da internet das coisas, é o controle remoto das coisas que estão conectadas na internet. Né? Ou seja, através do seu smartphone, você com acesso à internet, você consegue controlar e ter acesso a toda a informação que foi coletada durante todo o processo de produção ou de automação da sua casa. É claro que essa coleta de informação vai gerar uma quantidade absurda de informação, certo? E aí entra o quê? Entra as ferramentas de Big Data, certo? Eu vou ter uma quantidade enorme de informação. Para mim poder tomar decisão em cima dessas informações, ou de achar a informação que eu preciso no meio de toda essa informação, eu vou ter essas ferramentas de Big Data. Né? Por exemplo, Data Mining. Data Mining é uma ferramenta que vai me permitir procurar nesse monte de informação a informação que eu estou procurando. Né? O Analytics vai me permitir fazer uma análise de toda essa informação, certo? Que vai servir de subsídio para mim fazer meu processo de tomada de decisão. E por fim a robótica. Né? A robótica já é uma coisa que está presente na nossa vida, está presente na indústria e tal, mas a internet das coisas vai tornar a robótica muito mais participativa, ou seja, os robôs eles vão estar mais cientes do que acontece ao redor deles. Eles vão poder se comunicar com as pessoas e vão poder se comunicar com outros equipamentos. E através dessa comunicação eles podem prever situações e podem tomar decisões, né? Por exemplo, se tem pessoas ali perto, ele não vai realizar determinado tipo de ações que possam colocar essas pessoas em risco, certo? Além da indústria 4.0, um outro campo muito grande para a internet das coisas são as Smart Cities, ou cidades inteligentes. Né? As cidades inteligentes, a gente tem, por exemplo, a gente pode ter sensores climáticos espalhados por toda a cidade. Né? Então esses sensores vão me dar um outro nível de previsão do tempo, certo? Eu vou saber quando eu tenho situações de enchente, de chuva, de ventania, de poluição elevada, e essas informações vão ser coletadas e eu vou poder tomar decisões em cima dessas informações, como por exemplo semáforos inteligentes, certo? Com as informações coletadas pelos sensores, eu posso determinar quanto tempo um semáforo pode ficar aberto. Ou eu posso configurar os semáforos de forma a desviar o trânsito de uma parte da cidade. Né? Ou então, quando o fluxo de carro está menor, eu posso também diminuir os tempos dos semáforos. Quando o fluxo de carro está maior, eu posso aumentar os tempos do semáforo. Né? Hoje em dia, a gente já tem aqui, em Porto Velho, os semáforos sincronizados. Com a internet das coisas, a gente vai muito além disso daí. Né? E posso também, com essa informação, criar uma sinalização inteligente, certo? Eu posso, por exemplo, mudar a velocidade máxima de uma determinada via, dependendo do fluxo de carros ou do horário, por exemplo, ou dependendo de uma determinada situação que ocorreu, uma inundação, uma enchente ou um acidente. Né? Eu posso fazer uma sinalização que mude, inclusive, além de mudar a velocidade máxima e mínima de uma via, pode mudar, por exemplo, a mão de uma via, pode fazer um desvio, pode fazer esse tipo de coisa. Até nas lixeiras eu posso usar internet das coisas. Então existem já tipos de lixeiras que têm sensores que vão dizer se essa lixeira já está na hora ou não de ela ser esvaziada. Essa informação vai para a internet, vai para uma central, né? E nessa central eu tenho lá um sistema que vai calcular, por exemplo, a melhor rota que o caminhão tem que fazer para passar por todas as lixeiras que precisam ser esvaziadas, sem passar nas lixeiras que não precisam ser esvaziadas, certo? Essas são as possibilidades nas cidades inteligentes.
E nos carros autônomos, né? A gente viu aí que já tem várias empresas que estão testando carros autônomos, né? E possivelmente os nossos filhos não vão precisar tirar carteira de motorista. Mas o que isso vai impactar para a gente, né? Então, os carros autônomos, eles vão baratear de tal forma os carros, tornar os carros tão comuns, que a gente vai ter carros compartilhados. Da mesma forma que hoje a gente tem bicicletas compartilhadas, patinetes compartilhados, a gente vai passar a ter carros compartilhados, né? Os carros autônomos e compartilhados, eles vão mudar completamente a vida nas cidades. Vão reduzir drasticamente o número de acidentes. Então, mesmo que os carros não sejam autônomos, certo? Quando um carro conectado na internet das coisas detecta um determinado obstáculo, um acidente, uma enchente e tal, ele vai avisar todos os carros que estão próximos sobre essa situação. E esses carros já vão, sendo autônomos ou não, já vão saber, já vão poder se desviar, ou se eu tiver sinalização inteligente, eu já vou ter redução do limite de velocidade e tudo mais, certo? Com isso tudo, uma das indústrias que está aí com a corda no pescoço é a indústria dos seguros de automóveis, né? Se a gente tem uma redução enorme de número de acidentes, os seguros vão ficar super baratos, né? Então, se você tem aí trabalha com seguro de automóvel, ou se você pensa em trabalhar, é melhor você repensar. Possibilidades com relação à saúde. Com relação à saúde, a gente tem aí o ponto forte nos chamados wearables, ou dispositivos vestíveis, né? Que a gente vai aí desde de um relógio até uma roupa, ou sensores implantados no corpo e tal, que vão estar o tempo todo coletando informações, né? E mandando essas informações para um banco de dados através da internet, onde vai ser acessado pelos seus médicos, por exemplo, né? Então, o teu médico vai ter lá. Hoje em dia a gente tem aí, quem tem pressão alta sabe que a gente tem que colocar aqueles equipamentos, tal, aquelas coisas. Isso tudo vai mudar com a internet das coisas. A gente vai entrar numa era onde as principais doenças, na verdade, elas vão poder ser previstas. Se você está tendo a ponto de ter um ataque cardíaco, um AVC e tal, isso tudo vai ser previsto com antecedência. O que me leva ao nosso próximo ponto, as tecnologias preditivas, certo? Com essa quantidade de informação coletada, com esses dispositivos todos conectados, eu vou poder começar a prever comportamentos, né? Eu posso prever comportamentos das pessoas, eu posso prever situações, como eu falei para vocês, situações climáticas e tudo mais. Eu posso prever quando uma determinada máquina vai precisar de manutenção, esse tipo de coisa, e eu vou tomar atitudes para que essas coisas não gerem problemas maiores, certo? Tanto na saúde, quanto na cidade, quanto nos equipamentos e tudo mais, certo? Como vocês podem ver, são grandes possibilidades que a gente tem, mas a gente tem um problema muito grande com a internet das coisas, que é a segurança, certo? Hoje, na internet, a gente já passou por vários problemas de segurança, certo? A gente tem lá invasões, os hackers, spam, vírus e tudo mais. Tudo isso por quê? Porque lá no início da palestra eu falei para vocês, né? A internet, ela foi criada para ser uma rede distribuída, não uma rede segura, certo? Então, as pessoas que quando criaram a internet, eles foram adicionando coisas, a evolução foi muito rápida, foram adicionando tecnologia, e ninguém se preocupou com a segurança. Por isso que a gente teve e está tendo um monte de problemas com a internet. Só que se você reparar, a gente está chegando aí numa estabilização desses problemas, certo? A internet hoje está ficando cada vez mais segura, né? Tanto que se você, não sei se vocês já ouviram falar de engenharia social. Hoje está mais barato você hackear uma pessoa do que você hackear um equipamento. Por quê? Por causa da quantidade de informação que as pessoas disponibilizam por aí. Fica mais fácil de você enganar uma pessoa, fazendo com que essa pessoa confie em você, do que você hackear o smartphone ou o computador dela, tá? Mas o que vai acontecer quando a gente começar a colocar milhões de coisinhas conectadas na internet, certo? A situação vai piorar. Tem uma estatística que fala que para cada novo dispositivo conectado na internet das coisas, tem
25 vulnerabilidades novas que aparecem na minha rede, certo? Isso quer dizer o quê? Que quanto mais dispositivos eu tiver conectados na rede, maior vai ser as possibilidades de falha da minha segurança. Então, isso se a gente levar em conta, por exemplo, que que uma das características da internet das coisas é o quê? É o controle remoto desses dispositivos, que eu falei para vocês lá no começo, né? Automação, controle total. O que acontece, por exemplo, se um hacker invadir o seu carro e acionar o freio do seu carro enquanto você está dirigindo, né? Isso é um problema. Outro ponto é o quê? A privacidade. Então, como eu falei para vocês, um dos pontos principais da internet das coisas é a coleta de informação. Mas o que acontece se essas informações forem para quem não deve? No caso da saúde, por exemplo. Se a informação coletada, em vez de ir para o seu médico, for para o gerente do seu banco. Ou para a pessoa que está vendendo o seu seguro de saúde. Né? Isso é um problema sério. Basta você ver o que aconteceu com o Facebook. Né? Na eleição do Trump, no plebiscito do Brexit. O Mark Zuckerberg está tendo que se explicar até hoje, nem sei se ele vai conseguir se explicar, certo? Então, a gente tem uma série de falhas em dispositivos, certo? E essas falhas são o principal problema da segurança na internet das coisas. Vocês ouviram falar do escândalo de coleta de informações da NSA, que teve alguns anos atrás? Pois é, a NSA era um órgão do governo de inteligência do governo dos Estados Unidos, né? E descobriram que ela estava coletando informações indiscriminadamente sobre todos os cidadãos, certo? Isso com a internet das coisas vai ficar muito mais fácil, então a gente tem que tomar muito mais cuidado. Um outro tipo de monitoramento que ocorre é o monitoramento que as empresas fazem. Então a empresa vende para você uma Smart TV e ela quer saber a forma como você está usando essa Smart TV. E a gente não pode dizer que a empresa a intenção da empresa é usar essa informação de forma escusa e tudo mais. Mas o que acontece se um hacker tiver acesso a essa informação? Se você tem uma Smart TV com uma câmera lá para você poder dar comando, para você poder controlar ela com gestos, e se um hacker invade isso daí e começa a gravar tudo o que acontece na tua sala, né? Então a privacidade é um problema sério da internet das coisas, certo? Qual é o principal problema então que a gente tem na internet das coisas atualmente? O principal problema é o mesmo que a gente tinha no início da internet. As pessoas estão preocupadas em criar dispositivos e sistemas, ou seja, estão preocupadas em criar as coisas e fazer essas coisas se conectar na internet, mas não estão preocupadas em fazer isso com segurança. Né? Então muita gente pensa assim, vou conectar a minha babá eletrônica na internet, mas não se preocupa com a segurança. Mas o que vai acontecer se alguém acessar a minha babá eletrônica? Poxa, ele vai ter acesso a um monte de informação pessoal sua, ele vai poder monitorar a sua rotina. E mesmo que essa informação não seja importante para você, o fato da pessoa ter hackeado a sua babá eletrônica vai dar para ele uma porta aberta para hackear outros equipamentos que estão conectados na sua rede. Né? Equipamentos que confiam na sua babá eletrônica, já a sua babá eletrônica foi hackeada, ele vai usar como porta de entrada para os outros equipamentos. Então, vou fazer um sistema embarcado para controlar uma válvula de pressão de uma caldeira. Eu não vou me preocupar com segurança, porque quem vai ter interesse em invadir esse sistema? Poxa, se uma pessoa invade esse sistema e causa um mau funcionamento lá, fecha a válvula e tal, ela pode causar uma grande explosão, certo? Então a gente tem que se preocupar em fazer as coisas com segurança, certo? Aí a gente entra o quê? Na parte de solução. Quais são as soluções que a gente tem para segurança na internet das coisas? A primeira, criptografia. Toda a informação que está sendo coletada, toda a informação que está sendo transmitida, toda a informação que está sendo colocada na nuvem, ela tem que ser criptografada, certo? Com a criptografia, eu vou garantir que só quem vai ter acesso à informação é quem tem direito de ter acesso a essa informação. E por último, que é onde eu acho que os engenheiros vão... a maior responsabilidade para os engenheiros é o quê? É o chamado security design.
As coisas, quando elas são projetadas, as coisas que vão se conectar à internet, os sistemas microprocessados, SOC, tudo mais que vai se conectar na internet, ele precisa ser projetado de forma segura. E projetar esse tipo de coisa é a função de vocês que são engenheiros, certo? É a função dos engenheiros. Então, as coisas têm que ser projetadas de forma segura desde o início. Se você está fazendo um sistema processado, né, você não tem que se preocupar só em fazer esse sistema funcionar. Você tem que se preocupar em fazer esse sistema funcionar com segurança, certo? Então, pessoal, a internet das coisas está aí, é uma coisa muito importante, vai mudar a nossa vida. Vocês viram as possibilidades, viram os problemas, viram como é que funciona, mas tenham sempre em mente, toda vez que vocês forem trabalhar em projetos, forem desenvolver produtos, desenvolver sistemas para a internet das coisas, tenham sempre consciência, a segurança tem que ser projetada desde o início, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e procurem por novos vídeos de temas interessantes. Até mais!